Qual que seria a relação que a gente pode fazer, ou qual seria a importância de estudar a comunicação pública para entender melhor ou para poder aperfeiçoar a democracia no modo como ela se coloca hoje na sociedade política contemporânea? Tudo depende, talvez, para responder a essa pergunta, tudo depende de um esclarecimento prévio do que é que nós próprios entendemos por democracia, não é? Para algumas perspectivas, a comunicação pública será um aspecto acessório, portanto, não haverá grande cuidado relativamente a ela, não é? Eu diria mesmo que talvez o funcionamento hoje em dia mais habitual das nossas sociedades não é muito atento, não é muito cuidadoso, não é? Ao funcionamento da comunicação pública, à qualidade da comunicação pública. No entanto, para outras perspectivas da democracia, ela é mesmo talvez o elemento fundamental do funcionamento da vida democrática, não é? Eu pessoalmente aproximo-me mais desse ponto de vista e, portanto, nesse sentido, eu tendo a valorizar muito a comunicação pública e, consequentemente, a assumir uma atitude crítica relativamente àquilo que existe hoje, não é? Que tipo de democracia seria essa que tem a comunicação pública como um fator mais fundamental, e como é que a comunicação pública consegue se tornar esse elemento? Se quisermos simplificar a resposta recorrendo às terminologias mais ou menos consagradas, podemos dizer que esta concepção da democracia é que normalmente se designa como uma democracia deliberativa, com caráter deliberativo, não é? Exatamente na medida em que a ideia fundamental desta democracia valoriza muito a participação dos cidadãos, a participação cívica, não é? Portanto, é uma ideia de democracia que, por outro lado, é uma ideia de democracia que também não se circunscreve aos meros mecanismos formais da representação e dos processos de decisão, mas que tende a afirmar-se como aquilo que se costuma chamar uma forma de vida ou um estilo de vida, não é? A democracia não propriamente como uma ocorrência esporádica, não é? No momento das eleições, mas como uma prática de vida, de certo modo, cotidiana, não é? E o que dá, portanto, o que dá substância a essa participação cívica, o que, em última análise, possibilita que a democracia seja uma forma de vida mais ou menos cotidiana, é precisamente o processo comunicacional. É a possibilidade de as pessoas, através da comunicação, portanto, terem alguma intervenção ao nível, portanto, da sua vida política, quer do ponto de vista do conhecimento, não é? Da informação, do estarem informadas sobre aquilo que se passa, mas talvez mais importante ainda do que isso, não é? Também utilizando a comunicação como um meio para poderem ter um papel de intervenção na própria vida política. Para todos os efeitos é assim, também não nos iludamos, não é? Não é propriamente um modelo antagónico ou hostil aos mecanismos da representatividade, não é uma participação política que tenda ou que preconize substituir-se às competências de decisão. Procura sim é influenciá-las, não é? Portanto, num determinado sentido, não é? Portanto, basicamente a ideia é essa. Portanto, nesta perspectiva também podemos dizer que é uma comunicação pública com uma dimensão performativa e pragmática forte, não é? Portanto, não se limita propriamente à discussão dos assuntos, não é? Mas realiza essa discussão tendo uma certa perspectiva de, portanto, de intervenção política, de influenciar de algum modo a realidade social. Basicamente é este modelo, não é?
em que medida o senhor vê que existe algum tipo de prática, ou que tipo de prática o senhor observa que dá para perceber esse tipo de democracia, esse tipo de conversação, e quais seriam os desafios para que isso seja implementado de uma maneira mais abrangente nos processos políticos? Quer dizer, é assim, este modelo de democracia, há duas formas de nós nos referirmos a ele. Normalmente referimos sempre em termos muito ideais, não é? Como qualquer coisa que não existe, que seria desejável que existisse, não é? Portanto, muito num plano ideal, não é? Dos princípios, das expectativas, etc., não é? Visto deste ponto de vista, pedir exemplos torna a situação um pouco complicada, mas a minha perspectiva não se circunscreve, quer dizer, não se restringe a esta interpretação meramente ideal do modelo, não é? Eu acho que o princípio deliberativo, de alguma forma, está inscrito na nossa matriz de democracia, não é? Com certeza que tem uma inscrição que é muito ideal, é muito dos princípios, até da consagração em textos legais, não é? Princípios constitucionais, normalmente, portanto, as leis fundamentais das democracias é que estabelecem, portanto, esses princípios, não é? Mas há também algum vestígio ao nível das práticas, não é? Eu há pouco referi-me às eleições, e referi-me até num sentido um pouco pejorativo, não é? Que era um pouco como contra-exemplo, não é? Mas o processo eleitoral em si é um mecanismo deliberativo, é de facto uma oportunidade das pessoas se pronunciarem, etc, etc. Eu talvez antes devesse ter precisado melhor o que é que queria dizer, não é? Porque as próprias eleições podem ter diferentes formatos, diferentes figurinos, não é? Quer dizer, numa eleição onde não há grande esclarecimento público, onde as pessoas votam de uma forma mais ou menos aleatória, não é? Bom, não vale a pena pensar muito em termos deliberativos, mas podemos pensar algo diferente. Podemos pensar em eleições como um momento onde, de facto, há um grande debate público, há um grande esclarecimento, há um grande envolvimento da sociedade, não é? E, portanto, e nesse caso, portanto, o resultado disso é um voto com, de facto, peso do ponto de vista enquanto processo de formação da opinião, não é? E nesse caso já será um bom exemplo a esse nível, não é? Para todos os efeitos, convém sempre procurar exemplos para além daquilo que são os processos formais, porque isso é que é, se quisermos, a grande mais-valia do modelo deliberativo, é a ideia de que, a par dos processos formais da democracia, portanto, neste caso as eleições, há entre as eleições ainda outras oportunidades, outros espaços e outros mecanismos onde a intervenção dos cidadãos e os processos de influência poderão, portanto, realizar-se, não é? É aquilo que normalmente também se chama, portanto, um espaço público e uma certa dinâmica do espaço público, não é? Sempre que em relação a qualquer assunto, não é? Agora fora dos momentos eleitorais, não é? Sempre que em relação a qualquer assunto se gera um movimento social, não é? Portanto, de discussão, de debate, de contestação, portanto, quer dizer, sempre que há uma intervenção da sociedade civil, até dos próprios partidos políticos, em última análise, mas preferencialmente, para além dos partidos políticos, também de organizações, de associações, das próprias universidades, não é? Portanto, das igrejas, não é? Dos diversos participantes, dos cidadãos em termos individuais, não é? Seja na qualidade de especialistas, seja no que for, não é? Portanto, sempre que haja um processo desses, não é? Portanto, em que as questões políticas, genericamente, não é? São objeto de escrutínio, são objeto de uma discussão, são objeto de um debate, não é? E melhor ainda, se depois esse debate tiver resultados, não é? Portanto, sei lá, permitir corrigir uma medida que manifestamente, portanto, estava incorreta, não era justa, etc, etc, não é? Todos nós teremos recordação, portanto, de exemplos de pequenos, de grandes exemplos, não é? Isto às vezes toma dimensões muito pequenas, às vezes à escala da cidade, por exemplo, não é? Problemas da cidade, às vezes estão à escala mundial, não é? Se ela está-me a lembrar,
as questões relacionadas, por exemplo, sei lá, as últimas grandes movimentações, não é? Em termos mundiais, onde foi a Segunda Guerra do Iraque, não é? Manifestações em todo o mundo, não é? Quer dizer, aí não tiveram muito resultado, quer dizer, não tiveram resultado imediato, não impediram a guerra, não é? Mas tiveram consequências políticas, não é? Quer dizer, deixaram... Bom, portanto, todos esses fenómenos, não é? Quer dizer, se calhar não estou a ser ainda muito concreto, não é? Mas, se calhar, porque também não quero ser, porque se for muito concreto dou alguns exemplos e depois excluo os outros, não é? Acho que apesar de tudo esta descrição já é suficientemente precisa para perceber que, apesar de tudo, o campo da democracia liberativa é um campo muito vasto, não é? Quer dizer, tudo aquilo que se traduza, portanto, nesta operacionalidade, nesta vitalidade da comunicação pública, vale desse ponto de vista, é enriquecedor desse ponto de vista da democracia e, portanto, desse caráter liberativo da democracia. Professor, falando um pouco sobre essa ideia de modelo normativo da comunicação pública, que está muito baseado numa troca de argumentação, muito baseado num modelo de racionalidade. Como é que fica o lugar dos afetos, das paixões políticas que a gente sabe que também estão envolvidos nos processos de decisão política, dentro dessa discussão, envolvendo esses elementos que não são da racionalidade? Claro, mas tem de estar, não é? Quer dizer, não há maneira... Isso é uma questão teórica, controversa, não é? Que tem gerado polémica, enfim, não, acho que não vale a pena estarmos a entrar muito por aí, não é? Acho que eu pelo menos creio que posso exprimir, portanto, a minha ideia sobre o assunto sem necessariamente fazer aqui uma discussão teórica, digamos que muito densa, não é? A minha perspectiva é esta: é absolutamente impossível pensar uma comunicação pública ou qualquer outra comunicação pública despida de afetos, não é? Quer dizer, porque isso é humano e, portanto, faz parte da comunicação humana, não é? Outra coisa é o papel que os afetos, a paixão, a emotividade, não é? O papel que esses elementos têm na condução e na orientação da comunicação pública. Bom, aí, portanto, é isso mais racionalista, não é? Aí, vamos lá ver, portanto, quer dizer, de um ponto de vista normativo e até em função daquilo que eu expliquei antes, não é? Portanto, quer dizer, a comunicação pública é, de algum modo, um meio, um dispositivo, vamos dizer assim, não é? Através do qual, portanto, a sociedade tende a construir, portanto, um certo entendimento, não é? Portanto, enfim, aponta para a formação de uma determinada opinião, em nome da qual depois a influência pode ser exercida. Enfim, se isso não for conseguido, como dar efetividade à influência política? Não é possível, quer dizer, há muitas opiniões que não vai influenciar para cada lado, não é? Ora, se aceitarmos este princípio, eu vejo muito difícil não valorizarmos a racionalidade, porque não consigo encontrar um outro meio, não é? Para dirimir as diferenças, para fazer uma validação de argumentos, não é? Para que a coisa não seja aleatória, não é? Quer dizer, vamos supor que andamos à procura da melhor opinião, não é? Não é de qualquer opinião, nem é daquela que por qualquer circunstância se impõe num determinado momento. Tudo isto me parece muito racional, não é? Para todos os efeitos terá de ser sempre uma racionalidade que trabalha sobre e a par destes elementos da emotividade e que tem de saber viver com eles e até aproveitar deles, não é? Portanto, resumindo, contra as perspectivas mais radicalizadas quanto a este problema, eu não vejo aqui propriamente uma oposição, mesmo a diferença, mas não vejo uma oposição radical entre estes dois elementos e considero mesmo que ambos fazem parte da comunicação pública. Professor, e justamente sobre a radicalidade dos discursos, né, e da argumentação que o senhor está mencionando, como é que o senhor avalia essa radicalidade no discurso político que está presente hoje, tanto na realidade brasileira quanto na realidade europeia, né? As questões dos fundamentalismos religiosos, dos partidos de extrema-direita que vem ganhando um espaço, né, recentemente muito significativo e que tem sido motivo de preocupação. Como é que o senhor avalia isso? Muito negativamente, e sobretudo numa perspectiva democrática. Eu já nem falaria de democracia deliberativa, falaria mesmo genericamente numa perspectiva democrática, não é? Porque assim, nós discutimos muito, podemos fazer um grande esforço para formalizar, não é?
portanto, sei lá, os princípios, ou os critérios, ou as práticas daquilo que se define como uma estrutura da comunicação pública. Mas há pressupostos. Quer dizer, para que tudo isto funcione, não é? Antes de termos uma comunicação pública a fluir, digamos que com uma certa normalidade, é preciso que essa própria comunicação pública, portanto, se registre num fundo social que ele próprio também tem as suas regras. A tolerância é uma das regras fundamentais, não é? Portanto, quer dizer, uma comunicação pública no sentido em que, portanto, há muitas opiniões, há muito debate, há muita discussão, há muito fervor, não é? Portanto, em tudo isso, não é? Mas onde à partida não há qualquer expectativa, não há qualquer motivação fundamental, não é? Para a criação de um entendimento, não é? Portanto, é um processo, do ponto de vista da comunicação pública e do ponto de vista democrático, da formação da vontade, está condenado à partida, não é? Portanto, quer dizer, a comunicação pública supõe dos participantes uma certa disponibilidade para o entendimento, não é? Que as pessoas, portanto, estão disponíveis para escutar o argumento dos outros, não é? Portanto, com certeza, quer dizer, apresentam-se na perspectiva da convicção das suas opiniões e querem expô-las, etc, etc, mas querem expô-las não propriamente para as impor, não é? Mas para, portanto, convencer, submetê-las, não é? Portanto, a um escrutínio, etc, etc, não é? O ambiente que descreveu não é este, não é? Portanto, eu diria mesmo, não é? Quer dizer, eu nem quero discutir isso em termos de comunicação pública, embora tendo ou podendo ter aparentemente, não é? Podendo ter superficialmente a aparência de uma comunicação pública, de facto não é uma comunicação pública, porque é, pela sua própria natureza, quer dizer, portanto, uma prática intolerante que nem sequer é compatível com o espírito democrático, não é? Quer dizer, nem é uma prática normal do funcionamento das sociedades democráticas. E que dos processos deliberativos, mesmo as sociedades democráticas mais formais, não é? Quer dizer, são, aliás, normalmente, não é? Quer dizer, os discursos antidemocráticos aparecem explícita ou implicitamente associados precisamente a esse fervor, etc. Muitas vezes não se discute a democracia, discutem-se outros problemas, não é? Mas a gente percebe, não é? A gente percebe, e às vezes, além de se perceber, não é? As próprias pessoas com entusiasmo acabam por explicitar, não é? Quer dizer, de facto, o que é? Quer dizer, são regimes de força, regimes de imposição e coisas desse género, não é? Isso é outra coisa. Mas o senhor menciona justamente isso, não se pode falar então nesses casos propriamente de uma comunicação pública, porque ela prescinde aí de alguns elementos ou de alguns princípios que o senhor defende como sim, do meu ponto de vista, sim. Um deles é a racionalidade, que a gente já tratou aqui, né, da necessidade de garantir esse uso público da razão para a colocação dos argumentos, a disponibilidade de falar e de ouvir, e um outro que o senhor também defende, que seria a paridade, né, a possibilidade das pessoas estarem em iguais condições para essa troca de argumentos, a paridade argumentativa. E a nossa pergunta é em que bases a gente pode imaginar essa construção dessa paridade, essa construção da igualdade de estatuto entre os participantes dessa comunicação pública, considerando todas as diferenças que normalmente envolvem, né, a nossa sociedade, as diferenças sociais, culturais, econômicas, tecnológicas também. Como é que o senhor avalia isso? Todos os princípios da comunicação pública são princípios ideais. Todos. E nessa medida, qualquer juízo absolutamente exigente quanto à sua verificação pode ser decepcionante. Mesmo quando nós pensamos na universalidade da participação ou na abertura da discussão, não é? A gente chega sempre à conclusão que acaba por haver, numa circunstância ou noutra, ou até mesmo estruturalmente, alguns excluídos. Não têm acesso, de facto, por uma razão ou por outra. Uma coisa em relação aos temas, não é? Mas, indiscutivelmente, de todos eles, de todos os princípios, aquele onde essa dimensão ideal é mais forte, o que quer dizer também, onde a sua concretização prática é mais difícil, é o princípio daquilo que se costuma designar como a paridade argumentativa, que é basicamente um princípio de igualdade de estatuto dos participantes da comunicação pública. Bom, o
que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por estas características, ele exige da nossa parte, enquanto estudiosos, enquanto investigadores, não é? E exige da nossa parte um maior cuidado, uma maior delicadeza na sua observação. Não é? Quando passamos, portanto, neste caso, não é na sua formulação, formulá-lo é muito fácil, não é? Depois, para perceber a sua operacionalidade em termos práticos, em termos empíricos, não é? Exige da nossa parte um maior cuidado, não é? Eu diria assim, há indicadores, não tanto propriamente da sua concretização ou não concretização, mas indicadores da sua valorização ou não valorização, que nos permite perceber, por exemplo, uma situação concreta, não é? Se nessa situação concreta, portanto, digamos, as regras do jogo, não é? São regras que tendem de alguma forma a suspender, a mitigar ou até eventualmente a corrigir aquilo que nós sabemos que são as diferenças estruturais que existem entre os sujeitos na própria sociedade, não é? Porque temos as classes sociais, temos diferentes níveis de educação e de cultura, diferentes culturas, não é? Temos diferenças de diverso género. Portanto, perdi-me um bocadinho, portanto, dizia eu, as situações onde nós, portanto, olhamos para elas, vemos o que é que se está a passar e percebemos que, de algum modo, não querendo dizer que essas diferenças foram eliminadas, mas que foi criada ali uma situação que tende, de algum modo, a esbater, vamos dizer assim, do ponto de vista comunicacional, não é? Tende a esbater, portanto, essas diferenças, e temos outras situações em que provavelmente é exatamente o contrário, não é? A gente percebe que, portanto, a comunicação torna-se uma espécie de prolongamento natural daquilo que são as diferenças, não é? Quer dizer, são estas avaliações que, apesar de tudo, são muito relativas, mas, quer dizer, é uma avaliação relativa, mas que é substancial, porque, de um ponto de vista de prática social, de facto faz a diferença. Uma comunicação numa das circunstâncias que eu descrevi é completamente diferente de uma comunicação nas outras circunstâncias. E, sobretudo, quer dizer, deixa-nos... Bom, agora, se pensarmos isto, já não tanto em termos casuísticos, portanto, caso a caso, não é? Mas em termos de, por exemplo, uma tendência, não é? De um modo geral, uma sociedade, como é que estão, em geral, organizados os processos públicos, não é? Quais são as regras, normalmente, sei lá, por exemplo, a nível da mídia, não é? Como é que é o funcionamento da mídia, não é? Quer dizer, portanto, é mais num sentido ou é mais noutro, não é? Portanto, é mais habitual, não é? Portanto, tudo o que envolve a comunicação pública, seja, sei lá, na escola, nos debates, nos diversos fóruns de discussão, não é? Por exemplo, sei lá, ao nível da escola, da universidade, etc, não é? A mídia, claro, sempre, não é? Bom, a própria forma como hoje se apresentam as novas tecnologias, não é? Portanto, a ocupação do espaço, não é? Na internet, enfim, em todas as plataformas, não é? Quer dizer, um olhar global, não é? O que é que a gente vê? Vemos uma comunicação, não é? Que, com certeza, dentro das diferenças, haverá sempre diferenças, não é? Mas onde se percebe que há um esforço, não é? Há ali uma disponibilidade, de algum modo, de todos os intervenientes. Isto não é muito Estado, isto tem muito a ver com os próprios participantes, com o modo como as próprias pessoas se olham umas às outras, não é? E se encaram na situação comunicacional. Bom, dizia eu, portanto, o que é que temos? Temos, portanto, todos estes ambientes comunicacionais, não é? Onde se percebe que há ali, portanto, uma tentativa, um esforço para esbater estas diferenças, ou não. O que vemos é exatamente o contrário. Parece ser, muitas vezes, não é? Palcos de combate, palcos de guerra, onde as diferenças, não é? Parece que ainda são mais exacerbadas, não é? Quem está numa posição de poder, não é? Não se coíbe, não é? De expressar e de confrontar aquele que está numa posição de menos poder, não é? Com essa sua própria inferioridade. Portanto, eu acho que tem de ser por aí, não é? É isto que eu chamo uma coisa cautelosa, isto não tem uma receita. Isto, por exemplo, do ponto de vista da investigação, envolve muita perspicácia e como é que eu ia dizer? Perspicácia do investigador, não é? Sensibilidade do investigador, não é? Isto não são coisas que possam ser propriamente aferidas, não? Mensuradas, não é? Quer dizer, tem de ser, é muito do plano da interpretação,
da perspicácia, lá está, o saber interpretar os sinais, não é? Nesse aspecto. Então, falando sobre essas diferenças entre os sujeitos e esse espaço onde se pode confrontar, né, esses argumentos, tende-se a ver as novas tecnologias como um espaço que isso talvez possa acontecer, né? Não sei se agora, mas no futuro. E até voltando à ideia da eleição, aqui no Brasil, ano passado, a gente viu muito isso, assim, um discurso midiático e o discurso das mídias sociais, principalmente, numa relação bem importante de algumas diferenças, ou reforços, às vezes. E, nesse sentido, a gente queria, então, perguntar para o senhor se existe uma perspectiva de que as novas tecnologias possam trazer algo de novo, como esse palco da diversidade que se encontra e consegue conversar e ter algum argumento crítico, de repente, no futuro. Muito se tem escrito sobre isso, não é? Muito se tem escrito sobre isso. De um ponto de vista, de um balanço, vamos dizer assim, dos resultados académicos e científicos sobre isso, não é? Acho que não podemos tirar grandes conclusões, não é? Há perspectivas tão dispares e tão antagónicas que o que isso pelo menos significa, não é? É que não há condições para uma resposta incontroversa a isso, não é? Um pequeno contributo pessoal, a título pessoal, não é? Para todos os efeitos, a título pessoal, mas também é resultado do envolvimento que tenho tido com o assunto, mais enquanto investigador, não é? Do que propriamente em termos de experiência direta, digamos assim, não é? Eu sintetizaria a situação nestes termos, que não são muito esclarecedores, mas também acho que não consigo ir muito mais além disso, não é? Creio que é verdade que há um conjunto de potencialidades muito significativas associadas às novas tecnologias que justificam que olhemos para elas portanto, numa perspectiva positiva, não é? Mas que tarda, de que maneira, a concretizarem-se esses resultados tarda, não é? Antes, pelo contrário, até a tendência da evolução das novas tecnologias em aspectos muito importantes não vai no sentido de confirmar essas potencialidades, mas até pelo contrário, desde negar. Não está fácil a situação. Não está fácil. Bem, bom, essas tecnologias, elas têm a ver com uma ideia de rede de fluxos de comunicação, não é? Eu queria entender um pouco como é que o senhor entende essa rede de comunicação, sob essa perspectiva da comunicação pública, tendo em vista as novas tecnologias de comunicação. Como é que elas podem contribuir para a formulação dessa rede? Como é que podem, não é? Como é que podem, na tal perspectiva das potencialidades, não é? Talvez o primeiro aspecto, não sei se é o mais importante, mas é o primeiro, o mais evidente, não é? É a possibilidade de alargamento, de extensão, por assim dizer, das redes de comunicação pública à distância, não é? Portanto, isto do ponto de vista das mediações, não é? Portanto, o alargamento dessas redes, não é? A possibilidade, portanto, de operacionalizar redes dinâmicas, não é? Em contextos que a mídia tradicional normalmente não permitia, não é? Um segundo aspecto importante é precisamente a fluidez dessas redes, não é? Fluidez aqui eu estou a pensar, talvez de forma mais simples, é a própria velocidade, não é? A velocidade de circulação, a velocidade com que hoje se põe em movimento, discurso, é possível, não é? Portanto, operacionalizar troca de mensagens, esse tipo de coisas, não é? Mas fluidez também do ponto de vista
portanto, da intervenção dos diversos participantes na rede, não é? Enquanto a mídia tradicional tinha posições relativamente fixas e rígidas no que respeita ao estatuto de cada um dos participantes, não é? Tem tal e como emissor, pronto, e fica, não é? Um estatuto que é conferido e depois, não é? Depois quem está como receptor, que era a grande maioria, não é? Também é a mesma coisa, não sai dali, não é? As redes hoje permitem movimentações muito mais amplas, não é? Quer dizer, uma mobilidade muito maior, portanto, de posições a este nível, não é? E depois ainda um terceiro aspecto, que é na organização da própria rede, ou neste caso, da rede enquanto conjunto de redes, não é? Portanto, nós estamos a falar, cada vez falamos mais, neste caso, quer dizer, de uma grande rede descentralizada, não é? Às vezes também se fala, digamos, de uma estrutura rizomática, não é? Por oposição, portanto, àquela ideia de uma estrutura centralizada, não é? Portanto, onde, que é também, pronto, onde é que isto se joga? Joga-se depois nos modelos comunicacionais, não é? Nós tínhamos na mídia tradicional uma estrutura muito verticalizada, aquilo que se chamava de comunicação de pouco para muitos, não é? A comunicação, como se chama dizer, a comunicação de massa, não é? Portanto, no modelo tradicional, não é? Grandes centros de comunicação, depois difundiam, não é? Agora não, agora temos uma comunicação de muitos para muitos, não é? Portanto, quer dizer, e isto tem vantagens, também tem problemas, também cria problemas, não é? Mas quer dizer, mas de um ponto de vista das potencialidades, tem inúmeras vantagens, não é? Portanto, de alguma forma é uma descentralização do poder, não é? Isto traduz uma certa descentralização do poder, não é? Bom, enfim, não sei se fui exaustivo na análise, mas quer dizer, mas estes são alguns tópicos, enfim, que marcam imediatamente uma diferença muito grande, não é? Das redes hoje, daquilo que era o funcionamento tradicional da comunicação pública, antes do aparecimento destas novas tecnologias. E essa questão desse tensionamento entre público e privado, essas empresas privadas, elas podem fazer essa comunicação pública, participar dessa rede? As empresas podem fazer comunicação pública, como nós também, enquanto sujeitos individuais, também podemos fazer comunicação pública. Quer dizer, a comunicação pública está aberta a toda a sociedade, não é? Não há nenhum critério de exclusão ou acesso à comunicação pública. E como tu vê esses tensionamentos entre... Pois é, isso que eu ia dizer. O tensionamento não está propriamente na participação, o tensionamento pode estar na forma depois como nos apresentamos, não é? O problema, quer dizer, em termos abstratos, em termos práticos, depois não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas em termos abstratos, não é? Os problemas tanto se podem colocar com uma empresa como se podem colocar com cada um de nós em termos individuais, quer dizer, se eu apresentar uma situação qualquer de comunicação pública, não é? Em que a única coisa que quero é impor a minha ideia, não é? Portanto, quer dizer, vou instrumentalizar, portanto, todo o processo de forma simplesmente a influenciar os outros para fazer valer a minha ideia, quer dizer, isto não é muito saudável, não é? Nós sabemos é que esses problemas acontecem sobretudo nas empresas, que têm interesses, obviamente, não é? Relacionados com o seu próprio negócio, etc, não é? Ou, quer dizer, isto é complicado, não é? Quer dizer, como é evidente, não é? É complicado e, sobretudo, porque isto não é acidental, não é? Quer dizer, isto não é uma coisa que acontece por acidente, não é? Quer dizer, hoje em dia, vamos pôr isto da forma mais benigna possível, não é? Tendo em conta o valor simbólico da comunicação pública, não é? Portanto, a tentação para, portanto, os diversos interesses particulares ou privados, também as empresas, se apropriarem desse bem é muito grande, não é? Porque eles sabem que podem daí retirar uma vantagem, não é? Portanto, porque é um bem de prestígio social, não é? Quer dizer, isto depois tem coisa, a forma mais elementar disto é, quer dizer, eu consigo convencer uma sociedade, ou amplamente uma sociedade, não é? Que o produto que eu fabrico, não é? Seja lá o que ele for, não é? Quer dizer, é o melhor, é o mais eficaz, é o mais bonito, não é? Já sabe qual é a vantagem daí, não é? Quer dizer, isso não é propriamente, se calhar, o resultado de uma discussão pública, propriamente, mas é mais de uma estratégia. Quer dizer, esses são os perigos, mas, quer dizer, enfim, repito, não é? Quer dizer, não é só as empresas, não é? Quer dizer, há perigos desse género a muitos outros níveis, não é? Talvez indo a uma questão anterior, pensando na comunicação, o senhor afirma também como um lugar privilegiado atualmente para olhar o mundo, como uma área de conhecimento, de um lugar privilegiado que atenta às relações.
quais os desafios desse olhar, assim, o que dar a ver a partir desse ponto de vista da comunicação atualmente, pensando até nas responsabilidades também desse pesquisador da comunicação? Uma espécie de observatório, não é? O observatório por excelência, não é? Quer dizer, no sentido em que faz parte da nossa relação dos humanos, não é? Enquanto seres humanos, faz parte da nossa relação com o mundo uma componente reflexiva, não é? Portanto, se calhar, enfim, não quero meter muito por aí, não é? Mas, quer dizer, vamos acreditar que isso nos distingue enquanto espécie, não é? Ao contrário das outras espécies, não é? Nós incorporamos uma relação reflexiva com o mundo, não é? Portanto, quer dizer, o nosso comportamento não é aleatório, não é meramente instintivo, não é? Nem é emocional, é instintivo, não é? E, portanto, incorpora aí uma certa racionalidade. Significa que nós observamos, fazemos uma análise e agimos em conformidade com um determinado objetivo, não é? Portanto, isto na mesma medida que é filogenético, vamos dizer assim, não é? Quer dizer, portanto, faz parte da experiência de cada um de nós enquanto indivíduo, não é? Portanto, está também incorporado depois nas diversas formas da nossa organização coletiva. Sei lá, podemos observar coisas semelhantes a esta, por exemplo, numa empresa, numa organização, não é? E na própria sociedade no seu conjunto. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que esse lugar de observação por excelência do mundo, quando pensamos nas nossas sociedades, e aí temos já a pressupor, portanto, uma certa organização das sociedades, se calhar não é em todas as sociedades, mas nas nossas sociedades, nas sociedades democráticas, não é? Onde nós estamos a viver, não é? Portanto, eu creio que, a comunicação pública, em bom rigor, vamos dizer assim, o espaço público, como o local onde ocorre a comunicação pública, é esse lugar de observação por excelência, não é? É onde, supostamente, as nossas sociedades, não é? Têm, portanto, um observatório sobre o mundo que lhes permite, precisamente, esse juízo reflexivo quanto à melhor forma de enfrentar os problemas, não é? Portanto, é assim, eu vejo mais ou menos isso. A comunicação pública é aquilo que depois, em termos práticos, permite, digamos que esse exercício de observação. É através da comunicação pública que nós partilhamos os acontecimentos, o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, os relatos, as informações, não é? É através da comunicação pública que nós debatemos precisamente a melhor resposta aos desafios, não é? Foi detectado um problema, como é que nós vamos enfrentar esse desafio? Enfim, temos de nos pôr mais ou menos de acordo, não é? Numa sociedade democrática, quer dizer, não é suposto que qualquer um haja à sua maneira, não é? Portanto, quer dizer, isso deve ser uma resposta ordenada, disciplinada, etc., não é? Portanto, esse espaço tem esse espaço, chamemos de espaço público, o que acontece nesse espaço, a comunicação pública, não é? Portanto, assumem uma função primordial desse ponto de vista, não é? São os meios e o instrumento, o dispositivo por excelência, pelo qual essa observação, portanto, é garantida nas nossas sociedades.